Capítulo 40. Intransigência familiar. Este livro tem por finalidade implorar aos encarnados que tenham piedade do corpo inerte que jaz nas capelas. Não é porque ele não pode se locomover que vamos desrespeitá-lo. Naquela estação do adeus, presenciávamos a dor e o desespero de mais uma família. Ela voltava das férias e, numa curva, um buraco imprevisto provocou o acidente. Não importa ser o carro importado, fabricado para transitar pelos asfaltos bem cuidados das estradas do primeiro mundo. Agora esses carros estão enfrentando estradas brasileiras, mal conservadas, quase acabadas. E nelas, muitos carros e seus ocupantes têm encontrado o fim. Os seus proprietários, invigilantes, correm adoidados e sempre são pegos de surpresa. A mulher, Magali, chorava desesperadamente. O marido, mesmo já desencarnado, permaneceu junto ao seu corpo físico. As crianças já estavam socorridas. A mulher olhava a capela e não entendia como havia morrido. Por quê? Quem iria cuidar do seu bebê? Não tinha mais sua mãe nem sua sogra. Só uma cunhada, de seus 20 anos, que era criada pelo marido. Meu Deus, por que fez isso com a minha família? Timóteo, um dos encarregados da capela, dela aproximou-se e disse: Ninguém segura o carro a 160 por hora. Seu marido jogou fora a vida física dele, a sua e a dos filhos. Quero viver, não quero morrer. Irmã, ninguém morre. A irmã apenas mudou de plano. Quero meus filhos, por que eles não estão deitados? Estão dormindo? Não, só seus corpos estão inertes. Seus espíritos foram socorridos. Por favor, quero meus filhos. Aquela bela mulher, muito bem cuidada, ali estava vendo o espírito do marido, ainda debatendo-se junto ao físico, e ela não compreendia porque estava com 2 corpos. E o que agora comandava não era mais o de carne. E este estava mutilado. Os encarregados das capelas prestavam auxílio àquele casal, mas os encarnados que ali se encontravam falavam tanto, faziam tanto barulho, que o padre ali presente parou de orar e pediu silêncio. Timóteo aproveitou para falar através das cordas vocais do padre. Irmãos, os mortos precisam de silêncio. Quando chegamos a uma capela, temos de nos conscientizar de que ali está uma alma preparando-se para a partida. É a hora da verdade. Como não ajudá-la? Se desejamos conversar, não nos custa esperar algumas horas, depois das despedidas, quando voltarmos às nossas lides diárias. Em uma capela, estamos diante da maior realidade da vida, a morte, e ninguém fugirá dela. Hoje são eles, amanhã seremos nós. Queri se propõe a se despedir de alguém. Quando parte, tem de conscientizar-se de que as capelas são lugares imantados de lágrimas e de dores. Por isso devemos apresentar uma atitude digna quando levamos alguém ao túmulo. O povo, no início, ficou ouvindo o padre, e logo iniciou o disse-me disse. O padre orando, e o barulho aumentando. Então ele ficou furioso, sacudiu a campainha e gritou bem alto: Calem a boca, seus hereges! Respeitem os mortos, uma vez que não sabem respeitar os vivos. Calem a boca, seus hereges! Respeitem os mortos, uma vez que não sabem respeitar os vivos. Calem a boca, seus endemoniados! Calem a boca, por favor, e orem pelos mortos, e por vocês que estão mais mortos que eles. Confesso que não pude me conter. Comecei a rir. Pamela e Henrico iniciaram a prece de Cáritas e outras preces. A capela, repleta de curiosos, foi ficando vazia,
Mas o padre, inspirado depois por Henrico, orava, orava e cantava. O que antes era um barulho, só agora oferecia paz. O casal estava sendo socorrido, apesar de se encontrar em desespero. A família que ficou contemplava o padre com idolatria, como o Salvador. Ele estava conseguindo consolá-la. No lado espiritual, Henrico e o Dr. Albuquerque eram uma cascata de bênçãos, tentando banhar aqueles espíritos tão angustiados. Se os encarnados pudessem ver o trabalho que eles dão aos técnicos, aos socorristas e quantos ditos mortos precisam de preces. O padre continuava cantando, orando e pregando o evangelho. Uma beata falou: "Que deu no padre José? Nunca o vimos tão enérgico." Pensei, como seria bom se em todas as capelas houvesse um religioso para orar e impor o silêncio. Luiz. O mal dos encarnados é que eles julgam que jamais irão deitar-se em uma urna funerária. Por isso, não sabem ainda respeitar aquele que volta para a espiritualidade. Se todos fossem espíritas, as coisas seriam melhores, não é mesmo, Henrico? O mal é que muitas vezes o espírita não consegue levar a sua família ao centro. E na hora da desencarnação, o coitado do espírita é velado com rituais de outras crenças, velas e tudo mais. Um dia desses, fomos a um enterro onde um espírita praticante, real obreiro, estava com um terço nas mãos. Não diga, Timóteo. E por que eu não estava lá para contar o que estava sentindo o coitado do desencarnado? Luiz, você mesmo me diga se os seus livros conseguiram trazer toda a sua família para o espiritismo. Minha mãe sempre foi espírita, meu avô materno era um médium com Jesus. E os outros? Timóteo, é muito difícil alguém fazer os seus familiares tornarem-se verdadeiros espíritas. Mas a gente tenta, e confesso que não sossegaremos enquanto não conscientizarmos toda a nossa família a buscar trabalho em uma casa espírita. Confessamos que as preocupações não são poucas. Como vê, Luiz, é para os espíritas a passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o filho de seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios domésticos. Quantos espíritas são chamados de fanáticos porque vivem preocupados com o pobre, praticando a caridade. Como é difícil a nossa doutrina ser seguida como deve ser seguida. É uma vida de renúncia, de amor ao próximo. Porque posição social, bom emprego, beleza, mocidade, nada disso segura o homem na matéria. E as casas espíritas são os hospitais das almas. Feliz do homem que se trata neles, pois não será um doente após o desencarne. Tem razão, Timóteo. Mas como é difícil conscientizar as pessoas que as coisas materiais pertencem ao mundo físico. Por isso, Sérgio, o espírita luta contra as intransigências familiares. Se o pai, o filho, a nora, a sogra ou a filha não respeitam o espiritismo, deve ele ou ela deixar por escrito como deseja ser velado depois de desencarnado. Sem padre nem velas. Não, Luiz. Bendito o padre ou o pastor que ora pelos que estão precisando. O padre deve orar pelos católicos e os pastores pelos crentes. Os espíritas, achamos nós, devem ficar contentes se alguém da sua casa espírita orar, ou mesmo os próprios familiares. Um dia, quando as religiões se respeitarem, não haverá nada de mal em um pastor orar por um católico ou vice-versa. O perigo hoje é que não existe respeito de uma para com a outra religião. E na hora da despedida, pode haver um ataque à fé daquele que partiu.
Agora, se o pastor, o padre ou o espírita forem seguidores reais de Jesus, farão uma prece e ninguém saberá qual religião é a deles, porque falarão a linguagem do verdadeiro seguidor do Cristo. Abri meu evangelho em Lucas, capítulo 12, versículos 51 a 53. Julgais que vim trazer a paz à terra? Não. Vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa casa 5 pessoas, divididas 3 contra 2, e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Que confusão, pensei. E o pior é que é tão atual. Como hoje isso está acontecendo? Quantas mulheres são quase agredidas pelos maridos porque frequentam uma casa espírita? Interessante é que as que encontram dificuldades em casa são as que mais trabalham na casa espírita. Talvez por isso, porque servem a Deus mesmo. Esses dias fomos chamados para socorrer uma irmã. O marido furioso dizia que ela arranjara amante no centro espírita, sendo essa a causa dela viver no centro. Tentamos acalmá-lo, mas quando chegamos perto dele, a vibração do álcool era tanta que nos provocou tonteira. Coitada da irmã, parecia um passarinho. Ouviu os mais terríveis ataques à casa que amava, mas mesmo assim, no outro dia, lá estava ela, firme e valente, lutando pela causa que abraçara. Que valor tem para Jesus uma mulher assim, não é mesmo? Assistindo à luta da irmã, recordamo-nos de Adelaide, outra espírita que todos os dias recebia críticas de sua mãe e de seu marido. Ela vivia na casa espírita com as 2 filhas. Enfim, cansada, pediu para afastar-se. O marido reclamava que ela não o acompanhava em seus compromissos sociais. Pois bem, não se passaram muitos anos e certo dia fomos chamados para socorrer uma alcoólatra. Ali encontramos a nossa querida irmã, que cada dia mais buscava no álcool a solução para os seus problemas. Apaixonara-se pelo marido de uma das suas melhores amigas, e a mãe e as irmãs agora queriam levá-la de volta à casa espírita. O marido, cheio de conquistas amorosas, nem se importava com o vício e o desespero da mulher. Só a casa espírita o incomodava. As noitadas, as fofocas, as futilidades, nada o perturbava. Mas se um filho, se a esposa ou o esposo trabalha para o pobre e está tentando estudar a doutrina, voltando para casa cedo, porque os estudos em uma casa espírita não devem passar de 60 minutos, a família não aceita. No entanto, o marido pode ficar em um bar 2, 3 horas e a família nada fala. Entretanto, a esposa que serve a uns pobres coitados, até mesmo fazendo artesanato, é criticada. A mulher fútil, que fica no cabeleireiro ou durante 4 horas nas academias, nos chás das fofoqueiras, ninguém critica, porque isso é comum na vida social de cada um. Trabalhar para a casa espírita, consideram o fim do mundo. Todos dão palpites e quantos são desprezados porque são leais ao Cristo. Muitas crianças vivem em turmas embaixo dos prédios onde moram, sem nada fazerem de bom para os outros. Mas irem à casa espírita? Fazer o quê? Dizem muitas vezes o pai ou a mãe. Queira Deus amanhã não seja tarde demais. Sérgio, você gostou da posição de Timóteo, não é mesmo? Indagou-me Henrico. Sim, e confesso, cada vez que esse assunto é tocado, ficamos preocupados. Gostaríamos que todos abraçassem a doutrina, que é Jesus em ação. Timóteo enlaçou meus ombros e Henrico começou a cantar. Venha Cristo, venha novamente tirar do túmulo quem nele está. Venha Cristo, venha nos levar para as moradas da vida. Queremos passear nos bosques floridos. Passeamos a cantar, venha Cristo. Venha tirar do mundo, tirar do túmulo inerte, quem não sabe amar. Venha Cristo, estamos a esperar.